Quem está de volta ao programa, ele estava em Chicago, nos Estados Unidos, é o economista e comentarista do programa, Almir Hockenbach. Boa noite, Almir. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Militão. Boa noite, Almir. Bem-vindo de volta. Opa! Grande prazer estar de volta. Estávamos com saudades de vocês. Eu também. E Chicago, o que você conta? Chicago é uma bela cidade, né? Um negócio fantástico. Uma cidade com 3.700.000 habitantes. Uma organização que causa inveja em qualquer país do mundo. Ah, é? Pra você ter uma ideia, sinaleiro de trânsito só nas grandes avenidas. Nas ruas, de uma maneira em geral, não tem sinaleiro nenhum. E a ordem é o seguinte: passa primeiro aquele que chegou primeiro no cruzamento. Passa em segundo aquele que chegou em segundo lugar no cruzamento. E os motoristas, todos eles se entendem. Tanto para contornar à esquerda, como para ir contornar à direita, como para ir reto. Uma organização espetacular. Eu acho que nós, com essa pouca cultura e com a nossa baixa educação, não vamos chegar lá, talvez daqui a uns 100, 150 anos. Ou quando não houver mais motos. Ou quando não tiver mais motos. Todo mundo estiver voando, né? É um negócio. Tinha muita moto lá? Nenhuma. Olha. Não vi nenhuma. Até por causa do frio, né? É por causa do frio, é muito frio. Já é primavera e durante 2 dias eu peguei alguns flocos de neve. Opa! É muito frio, um vento infernal, negócio terrível. É um vento gelado mesmo. Gelado. Então você tem lá uma temperatura de 2, 3 graus centígrados e uma sensação de -5, -6. Mas o vento chega a machucar a gente, sabe? Chega a doer, né? E nós, de país tropical, não acostumados com isso, né? Sofremos muito mais. Mas o país é um negócio fantástico, sabe? Chicago de frente para o Lago Michigan. De frente para o lago. Banhado pelo Rio Chicago. O Rio Chicago passa dentro. Também, ele deságua nesse lago, né? Deságua no lago. Mas esse lago não tem tamanho, não dá para dizer, é um mar, né? É um mar. É um negócio fantástico, né? Muita pesca em cima desse lago, onde tem uma oferta muito grande de pescado em água doce, né? Uma cidade linda. Eu considero hoje Chicago uma cidade mais bonita do que Nova York. Puxa. Mais bonita. Você sabe mais infraestrutura? Não, a infraestrutura espetacular, né? Especialmente a questão de transporte ferroviário. Você, quando chega numa estação de transbordo de trem, é difícil você conseguir contar a quantidade de vagões, a quantidade de locomotivas, de linhas férreas. Há uma coisa fantástica, rapaz. Então, por isso tudo, especialmente pela infraestrutura, pela cultura e pela forma com que os americanos administram a sua economia, comparando com o Brasil, dá para observar o seguinte: os americanos ciscam para dentro e para cima. Nós ciscamos para fora e para baixo. Bem, boa. Definição fantástica. A diferença é essa. A diferença, então, é Exatamente, total. é total. É total. Nós estamos caminhando ao contrário. Você passou na Bolsa de Chicago, não? Passei. Inclusive, eu fui lá buscar algumas informações e observei que o que tem lá mesmo e o que predomina é uma ação das empresas privadas. Não há intervenção de governo, nada disso. O governo apenas apoia, né? Tem um apoio para que essa bolsa funcione bem. E o funcionamento dela é totalmente privado. O Brasil tem lá algum prejuízo. Certo. Por falta de apoio financeiro para o setor produtivo, especialmente o setor agrícola. Nós observamos que os nossos produtores ficam na mão daquelas 5 irmãs, né? 5 grandes empresas multinacionais, que compram a nossa produção, inclusive antes da colheita. Ah, é? Né? E quando eles têm essa compra antes de ser colhido, eles compram o produto no pé ainda, pelo menos 40% da nossa produção é comprada no pé, eles têm aí uma possibilidade de fazer uma grande oferta na Bolsa de Chicago, e isso que a gente possa imaginar que está ajudando o agricultor, porque o governo que deveria ajudar não o faz, está ajudando o agricultor descapitalizado ou fazendo uma venda antecipada. Essa compra, indo para a Bolsa de Chicago, implica numa redução de preço daquilo que o agricultor vai colher depois. Isso aqui. Aqui no Brasil. Vai colher é isso que está o acontecendo. agricultor brasileiro. O agricultor brasileiro vende para se safar de
de um custo, porque está Ou entrega para a cooperativa, ou entrega, vende. que faz também a mesma coisa, Mesma coisa. vende antecipadamente. Essa oferta é volumosa, quando chega essa oferta na Bolsa de Chicago, empurra para baixo o preço desse produto na colheita, a menos que haja uma frustração de safra daqueles países que vão colher soja, especialmente soja, depois, né? Mas se não houver essa frustração, o preço tende a cair. E os insumos que o agricultor tem que comprar para a safra seguinte, sempre sobe, né? E aí não tem como baixar, porque também está na mão das grandes multinacionais, só sobe. Então é um processo de descapitalização terrível, né? A outra questão é que o nosso agricultor tem uma produção bastante alta, 192 milhões de grãos, né, de toneladas de grãos para esse ano, e nós temos aí uma deficiência de armazenamento da ordem de 36, 37 milhões de toneladas. Então tem que vender mesmo, tem que jogar fora. Tem que jogar fora. A ministra Cátia Abreu veio aqui na exposição da Rural, trouxe com ela a tiracolo a ministra do Meio Ambiente, a Isabel Valente, né? E disseram para ela alguma coisa sobre a falta de armazenamento, mas ela não falou nada, não respondeu nada. Até hoje. Diz que é uma verdade, tá, mas que ela é nova na pasta e que é produtora e que ia levantar, que tem muito interesse em atender a demanda e etc. Mas até agora nada. Com os recursos cortados de vários ministérios, já viu, né? O país só tem uma saída, né, Militão? É parar de emitir títulos da dívida pública e fazer emissão de moeda em cima de créditos securitizáveis do país, que são aquelas ARO, né? A antecipação de receita orçamentária, que já teve no Brasil. Nós temos condições de retomar isso, a partir da securitização dos recebíveis. A antecipação de receita orçamentária é necessária. Se o governo não fizer isso, ele não sai do buraco. Traduzindo para o nosso público, que é grande, temos os que estudaram administração, estudaram ciências contábeis, direito e tal. E temos aquele que é um operário e que vê o programa nosso. Traduz um pouco isso aí. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil tem hoje uma dívida enorme. E quando ele precisa de dinheiro, ele emite títulos da dívida pública, joga no mercado, os investidores ou especuladores compram esse título, entregam o dinheiro para o governo, que cada vez fica mais endividado e, precisando de mais dinheiro, tem que aumentar a taxa de juros para satisfazer a vontade desses especuladores. E ele defende essa tese dizendo que aumenta juros para combater a inflação. Diz isso. Mas isso não é verdade. Porque, veja bem, num país endividado como o Brasil, quanto mais você elevar a taxa de juros, mais custo financeiro você eleva para as empresas, que, na produção, ela transfere para o novo produto esse custo financeiro novo. Esse é o que está acontecendo. O que eu defendo? Eu defendo a ideia do seguinte, o setor público tem um volume fantástico de créditos, de recebíveis, dinheiro para receber, dívidas ativas e outros contratos. Esses créditos, ele tem uma taxa de recuperação medíocre, em torno de 2%. Ao ano. Nossa. E quando você compara o crescimento do estoque desses recebíveis, ele cresce em média 11%, 12% ao ano. Então significa dizer que o governo está sendo ineficiente na recuperação desses recebíveis. O que eu estou defendendo é o seguinte, é que se entregue esses recebíveis para uma agência gestora da dívida pública e ela faça uma securitização no Tesouro Nacional. Essa securitização, entregando esses recebíveis, o Tesouro faz um adiantamento desse dinheiro para o governo satisfazer as suas necessidades e as necessidades do povo brasileiro. A custo financeiro zero. E especialmente, digo isso, em relação a um projeto que venha estabelecer a recuperação financeira dos estados brasileiros, que estão falidos. Sim. E nessa relação entre entes federados, entre a União e Estado, essa relação financeira entre eles, a taxa de juros que eu defendo é a taxa de juros zero. Não há nenhuma razão de se cobrar juros sobre operações financeiras entre entes federados. Por quê? Porque o dinheiro que pode pagar e liquidar a dívida é um só, é o dinheiro dos impostos. Quem paga imposto é o povo. O povo.
Se você eleva o custo financeiro dessa dívida, você aumenta o sacrifício do povo brasileiro. E isso é burrice, não tem outro nome. Ô, Almir, e lá nos Estados Unidos tem notícia sobre o Brasil ou nenhuma? Não, tem muita notícia sobre o Brasil e todos eles têm muito conhecimento sobre a crise política e a consequência dessa crise política na estrutura econômica. Então são duas crises que eles veem aí, uma crise política grave e uma crise econômica que vai levar o Brasil para um atraso de 2, 3 anos. Essa é a consideração dos americanos. E o ajuste fiscal do Joaquim Levy? Eu não acho que ele está fazendo ajuste nenhum, né? Eu não acho. Eu, na minha avaliação, por tudo que vi e li, o que eu estou observando é que ele está jogando o milho fora pela elevação do serviço da dívida pública e depois ele fica correndo atrás do sabugo fazendo um aumento da carga tributária. Então, o resumo é o seguinte, joga o milho fora e corre atrás do sabugo. Não vai a lugar nenhum, não tem como, não é por aí, o caminho é outro. Almir, o Raul disse aqui na sexta-feira, acho que foi sexta-feira, né, Marcelo? Que ele até participou de uma palestra, debate com o Joaquim Levy, ministro da Fazenda. Ele disse, ele é bem intencionado, mas o governo do qual ele faz parte, não é. Falou isso. O que eu vejo é o seguinte, não basta boa intenção. O que o Brasil precisa é de um bom projeto. De boa intenção, o inferno está cheio. Está cheio. Cheio. Eu acho que o caminho não é esse, o país não tem projeto. O que tem aí é um empurra daqui, um tira de lá, e põe mais um pouquinho. Empurrando com a barriga. Não tem. Quando você busca um nexo nas medidas econômicas partidas do Joaquim Levy, eu não vejo que ele vai conseguir nada, não. Eu não vejo. Fica complicada a situação. Nós temos aí, na minha avaliação, 2, 3 anos de crise profunda. A crise de renda, já falamos disso aqui. E a crise de renda é a pior de todas. Por quê? Porque você tem uma necessidade de fazer com que a produção cresça o consumo, e quando você tem crise de renda, tudo vai para baixo. Porque crise de renda afeta consumidor, afeta produtor, sim, afeta o comércio, inclusive o setor de serviços, muito. Então, o que estamos fazendo é empurrar o Brasil para um buraco ainda maior. Olha, hoje, pela manhã, a Volkswagen, em São Paulo, no ABC, colocou 8 mil empregados em férias, dizendo que não está produzindo porque não está vendendo. E que tem carro em estoque. Porque está indo para o buraco. É um buraco, que eles estão abrindo um buraco enorme, vão enterrar todo mundo ali. Militão, a coisa é terrível. O caminho é outro. Securitização dos recebíveis e emissão de moeda. Emissão de moeda? E pode emitir? Claro que pode. Pode e deve. Sem aumentar Não aumenta nada. Não aumenta a inflação. Não, isso aí é bobagem. Nós estamos numa retração profunda. E a inflação verdade, crescendo. Tem que ter dinheiro. Então é estagflação. Estagflação. Estagflação significa dizer crise de renda. O que eu preciso fazer? Antes de qualquer coisa, é preciso restabelecer o vigor financeiro do setor público, que está falido e está empurrando toda a economia brasileira para esse buraco. Ele precisa ser recuperado. Se não houver uma recuperação, uma política de recuperação do vigor financeiro do setor público, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso que eu sou parlamentarista. Eu também. Eu também. Porque aí crise, cai quem? Não cai o presidente da República, cai o ministro. Cai o ministro. O governo. O pessoal que está no governo, no gestor. Escolhe-se outro, bota lá, ou não é? Agora o parlamentarismo... Sem crise institucional, né? O parlamentarismo é muito bom quando você tem um congresso em que os seus participantes têm um nível cultural, têm um conhecimento, né? Agora nós temos... Não os tiririca da vida, né? Não é por aí. Não é por aí. Se fosse os tiririca, estava bom. Estava bom, né? Mas são os Rossoni da vida. Certo? Que não deviam estar em outro lugar, não lá no Congresso. O Tiririca chega até a ser inocente, né? É verdade. Perto desses caras? Ele é trombadinho. Ele é anjinho, ele é um santinho. É um anjo. Estou falando da bancada paranaense. Ainda que nós tivemos sorte, que o Seara não foi candidato, o Reinaldo Stefanes perdeu a eleição, né? E outros aí, alguns morreram e tal. Ainda teve sorte, teve alguma renovação no Paraná. Mas renovar. Mas a bancada paranaense é ruim. Imagina as demais. Né?
Na verdade, o povo brasileiro, na minha avaliação, vota muito mal, porque ele se entrega à mesmice, né? Não renova como deve renovar. Hora de ir para o intervalo. Já já a gente volta com o Almir Hockenbach. E agora a gente continua a conversar com o Almir Hockenbach, comentarista do programa. Almir, na semana que passou, houve todo o problema envolvendo o governador do Paraná, a polícia militar e os professores. Vamos perguntar a sua opinião a respeito dos policiais. Os policiais deveriam ter parado para pensar? Ah, com certeza, né? Porque eles são afetados ou não por essa medida do Beto Risso? Muito afetados. Veja bem, o que temos aí, em cima dessa aprovação dessa lei, com alguns deputados votando pelo que não conheciam, pelo que desconheciam, porque algum outro motivo que a gente não pode citar aqui, que pode até incorrer em algum crime, né? Mas certamente tem alguma coisa estranha. Na verdade, o que tem aí é uma apropriação do dinheiro da Paraná Previdência pelo governo do Estado. Ele quer tocar a mão em 8 bilhões de reais que pertencem aos funcionários públicos. É um fundo, então? É um fundo. Esse fundo foi construído à época do governo Lerner e foi... O projeto é do Renato Folador, se eu não me engano. Renato Folador. Renato Folador, sim. Né? Ele fez esse projeto e fez, evidentemente, um cálculo atuarial. E tinha ali a obrigação de que os funcionários da ativa recolheriam 11% dos seus salários para a Paraná Previdência. E de outra banda, teria a obrigação também do governo do Estado contribuir com a outra parte, que correspondesse a 11% da folha de pagamento. Possivelmente só os funcionários contribuíram. Só eles pagaram. Não é? Possivelmente. Não, aliás, 11% é muito, não é, Almir? É muito, é bastante. Barbaridade. É bastante. É mais que o dízimo. Mas te dá uma segurança. Nem importante. Deus pediu isso. Nem Deus pediu isso para os seus filhos. Pediu só 10%. Mas podia ser 10, não tem importância. Podia, mas é 11, não tem problema nenhum. Certo. Porque o que interessa é o seguinte, se o governo do Estado tivesse recolhido, esse fundo, ao invés de 8 bilhões, teria, nas minhas contas, alguma coisa como 17 bilhões. 16. Mais que o dobro. Mas, claro, porque poderia ser aplicado esse dinheiro. Sim, poderia ser aplicado. Não é? E o cálculo do Falador é daqui ao final de 26 anos, se eu não me engano, o Paraná Previdência teria um volume de 32 bilhões de reais e esse dinheiro seria suficiente para, então, garantir a aposentadoria aos funcionários públicos do Paraná, aí incluídos os militares. A Polícia Militar está incluída nisso. Recebe aí. Agora, os professores fizeram uma greve, fizeram um enfrentamento absolutamente necessário a um governador que estava praticando um desmando, porque ele está se utilizando de um dinheiro que não pertence ao governo do Estado. Isso é uma forma de desmandar, de desmando. E envolveu a Assembleia num compromisso político absolutamente impossível de satisfazer as necessidades dos funcionários públicos e do povo do Paraná. E como é que ele vai pagar a Previdência? Ele não vai pegou pagar. o dinheiro. Ele não vai pagar. Ele pega o dinheiro, vai quebrar a Previdência, deixa de ser governador e o povo, mais uma vez, ó... É isso aí que está acontecendo, gente. Top. Agora, o que me admira é que o policial que está sendo prejudicado por isso... Desceu o sarrafo no outro servidor. No professor, no outro servidor, que está em defesa da classe dos servidores públicos. Que barbaridade! O cara me perguntou, se você fosse o comandante da operação lá, o que você fazia? Eu teria aberto, tirado o pelotão de choque, aberto tudo, falou, entra aí, faz o que vocês quiserem. Abre a Assembleia, abre as portas. Não é só Assembleia, não. Entra lá, no palácio. Entra no palácio. Almir, não é, nunca foi e nunca será a casa do povo. Pode ser a casa do Rossoni, do Nelson Justo. O Rossoni foi presidente lá. O Nelson Justo, que devia estar em outro lugar. E agora do Ademar Traiano. Né? E foi do Aníbal Cury, a casa do Aníbal Cury, por muito tempo até ele morrer. Deitaram e a casa do povo nunca foi. Não é e nunca será. A casa do povo não é nem Minha Casa Minha Vida e nem casa da Coapar, que está quebrada também, sabia? Também está quebrada. Está quebrada. Porque ela gasta aí por 9 milhões por mês, não sei por quanto tempo, e arrecada apenas 1,5 milhão. Na verdade, o Minha Casa Minha Vida do governo federal praticamente quebrou a Coapar, eu acho. Mas esse é outro assunto. Quando eu olho para o balanço do governo do Estado, eu enxergo dois problemas. Que ele, governador Beto Richa, nunca tocou no assunto. Não sei se porque desconhece,
ou porque não quer tocar no verdadeiro conhecimento. Quais são? Um problema sério da falta de dinheiro que ele está dizendo vem da sonegação fiscal. Sim. E ele fechou todos os postos fiscais. Olha aí. Permitiu a evasão fiscal. Os postos estão fechados. Lacrados. Lacrados, fechou. Querendo imitar São Paulo. São Paulo fez estado, assim? Fez assim, mas ele tem 90% de produtos manufaturados com controle absoluto. Nós temos 46% de produto primário. As coisas são diferentes, tem que ter controle. Por outro lado, a corrupção na Receita aqui em Londrina, que deve ser generalizado também no Estado, também provoca evasão de arrecadação, né? Acima de 1 bilhão, né? Estão falando em 800 milhões, eu acho que é acima de 1 bi. Pela quantidade de empresários envolvidos no processo. Dá para reformar todas as escolas de várias cidades. 1 bi. E o rombo do governo do Estado é 125 milhões por mês, né? 125 como por mês. esse, a falta de caixa é Falta essa. de caixa. Então dá quanto? Dá 1 bilhão e 200, Já dava 10 meses aí. 1 bilhão e meio. Quase salvava. Salvava a pátria. Não, mas tem mais. A outra questão que ele tem que discutir é quanto se paga para o governo federal relativamente aos juros da dívida do governo do Estado, que hoje está em torno de 17 bilhões. No outro mandato, ele disse que pagava todo ano 1 bilhão ou 2 bilhões. Dívida também que veio do Jamilene, do Requião. Exatamente. Tem essas coisas todas. Então esses dois... As assembleias estão passando, né? São dois problemas Não dá fundamentais que afetam É, o caixa do governo do Estado. claro. O governador não toca nesse assunto. É uma sangria desatada. Nem o secretário da Fazenda. Não. Agora por quê? Nem o secretário de governo, nem o chefe da Casa Civil. Será que eu não sei ler o que está escrito no balanço? Porque tem o Será balanço. que é isso? Quem faz o balanço? O balanço... O governo. O governo que Do faz Estado. o balanço. Então, Os resultados que eu tiro para analisar, eu tiro de lá. do governo. Os dois grandes problemas são esse. Não é impor sacrifício ao funcionário público. E o Beto, o que era? O Beto era um expoente político Sim, que poderia, inclusive, sair das fronteiras do Estado. poderia. Virou Tinha saco de tudo pra pancado. É. Esse aumento Saco de pancada. do IPVA também não ajuda o caixa do governo? Ajuda, mas o que ajuda de fato é a questão de combater a sonegação fiscal, a corrupção dentro da Secretaria de Fazenda, especialmente, que a gente sabe que é forte, e a questão da dívida pública, que tem que ser resolvida rapidamente. E ela se resolve a partir de um pacto federativo que todos estão querendo e nenhum governador toma a posição política de caminhar com isso. O projeto está pronto. Eu fiz o projeto. Ele está pronto. Tem começo, meio e fim. Agora precisa de um apoiamento político. Apoiamento político desses governos, desses governadores que estão encalacrados numa dívida, para mim, na forma como está sendo conduzida, uma dívida impagável. Você já chegou a levar esse projeto? Já mostrou? Já levei lá no Palácio Iguaçu. No Palácio Iguaçu. Não foi ouvido. Não foi ouvido. Não. Quer dizer, fica complicado, porque é como o Brasil. Na Assembleia você nem tentou. Não, nem vou lá. Nem adianta. Rapaz, Primeiro que os caras... depois que eu vi aquela CPI do Banestado. Não, essa CPI aqui das concessionárias de rodovia. Sim. Depois que eu vi Pedágio, aquilo a CPI lá, do pedágio. rapaz, não dá para ver nada. Porque aquilo foi uma barbaridade, a forma como se encerrou aquela CPI. Eu mandei até algumas informações, não foram consideradas. Ah, é? Retiradas, informações retiradas de balanço. Eu não faço o balanço das rodovias, eu só analiso. Almir, nós dissemos aqui, antes dessa briga toda, daquela ideia que surgiu nesse programa, e você que deu, que uma das soluções para resolver os problemas de vez dos aposentados, dos que estão aposentados, daqueles que vão se aposentar, seria quando terminar o contrato das empresas que controlam o pedágio, no governo do Estado passar para na Previdência. É o único caminho que vai sobrar depois dele quebrar o caixa da Previdência. É o que sobra. Vai sobrar isso. É. Agora, isso está na mão da Justiça, né? E a Justiça não decide. Já faz tempo, hein? Os senhores juízes e promotores também recebem suas aposentadorias lá na Previdência. Vão poder ficar sem... Agora, você quer ver como é que resolve isso rapidão? Teria que pegar a aposentadoria dos senhores deputados e também levar para Paraná Previdência. Não vai, né? Não, é essa que tem que ir lá. Essa que tem que ir lá, é Deveria verdade. ser igual, né? Sim. Deveria ser igual. Leva lá, mesmo fundo. Pois eles Quero ver se dizem, eles votam essa porcaria dessa eles lei. dizem, eu sou um deputado, eu sou empregado do povo.
Mas que é isso, coitado do povo? Eu lembro aqui do Zuculilo, vou lembrar de novo. O que pinta de novo no Evo, pinta em quem? Em El Rabito del Pueblo. Pintou agora. E a aposentadoria dos parlamentares tem um fundo próprio, chama FEPA, né? Tem. Fundo de especial de Previdência e aposentadoria dos parlamentares, não é isso? FEPA. Antigamente chamava, eu acho que é FEPA ainda. Isso mesmo. Ele tem um fundo especial. Tem que levar esse fundo lá para Paraná Previdência. Paraná Previdência. Ah, não tem dinheiro para pagar. Por quê? Governador, presta atenção. Faz isso, meu querido. Leva lá o FEPA. Vamos ver se você consegue. Manda um projeto para a Assembleia. Tem que mandar, né? Mandar. Para ver se eles aprovam. Manda aí, vamos mandar esse projeto. Vamos ver se você consegue. Vamos ver se eles aprovam. Aliás, fica a ideia, os professores, policiais, todos os funcionários deveriam fazer um projeto popular, não tem isso? Popular, sim. E levar para a Assembleia. Levar para a Assembleia. Levando o FEPA para Paraná Previdência. Nunca mais Paraná Previdência vai ter aprovado na Assembleia do Paraná. Todo mundo vai receber da Paraná Previdência. Essa falcatrua que se aprovou agora. Almir, isso tem nos Estados Unidos, essas coisas? Ah, não. Não tem. Lá é um país decente, né? As aposentadorias são fundos, né? São fundos. Que tem fundos de investimentos, né? Que tem que dar resultado, né? Muito bem administrados, né? Almir, sabe o que mais o deputado federal Luiz Carlos Rauli disse aqui na sexta-feira? Você não sabe que não estava aqui. Marcelo, você lembra? O Brasil tem 1 milhão de aposentados federais. O governo federal, a presidente Dilma, não vai ter dinheiro para pagá-los a partir de julho. Ele disse aqui. Mas esses aí são aposentados por onde? Não é pelo INSS? Pelo INSS. Na verdade, quando você olha apenas para a Previdência... Tem o dinheiro? Tem dinheiro. Tem superávit de caixa. Pelo menos eu estou dizendo isso analisando até 2013, que foi a última vez que eu analisei o balanço. E apresentou aqui nesse programa. Eu apresentei aqui. Então, de 2014 deve estar para sair esse balanço aí. Normalmente sai em junho, sabe, essas publicações. Normalmente em junho, 6 meses depois. Não sei por que demora tanto. Acho até para esquecer, né? O 31 de dezembro, foi até para esquecer. Não, e também para ver devia ser dia 2 de janeiro, né? Mas assim que publicar, eu vou fazer a análise. Mas tinha, até 2013, eu acho que tínhamos lá 36 bilhões de superávit. E o superávit da Previdência Social se transforma num déficit do sistema de seguridade, porque existe um desvio de dinheiro muito forte. Para o Caixa Central. Para o Caixa Central do governo. Né? E é desvio de finalidade, portanto, é crime de responsabilidade. Podia, então a oposição tem razão quando diz que tem vários itens que podem causar o impeachment da presidente. Sim. Esse é um deles. Todos eles. Esse é um deles. E esse impeachment vem lá, poderia ter impedido a administração do Fernando Henrique, do Lula e dela, né? Poderia. Mas vem de lá, né? Sim. Vem desde o Fernando Henrique. Mesmo caso, Marcelo. Crime de responsabilidade, Carlos. Você pega o dinheiro daqui e põe para lá. O prefeito, quando recebe uma verba carimbada do governo federal, que ele aplica em outro lugar, não implica crime de responsabilidade e não é caçado? Implica. E por que o presidente e os governadores não são? Por que será? Porque estão no poder. Mandam. Poder demais? Poder. O Ney Braga disse que o poder é o maior afrodisíaco que os políticos têm. Ney Braga. E ele foi político. Governador do estado 2 vezes. E ainda diz, na maior cara dura, de que o poder emana do povo, né? Quem inventou isso devia ser julgado de novo aqui, né? Porque, né? Só rindo, né, Militão? Só rindo. Coitado do povo. É muita bagunça, muita bagunça. O povo não é recebido. O povo vai no médico do INSS, tem médico, nós já cansamos de ouvir isso na rua, o médico nem olha no rosto da pessoa. O perito. O senhor tem o quê? Estou com gripe, dor de cabeça, não sei o quê, tenho isso, dói o peito. Toma isso aqui. Toma, logo. E às vezes não olha no doente. Já me disseram isso várias vezes, gente. Várias vezes. Diga, Marcelo. Pode falar. Não, eu acho o seguinte, Almir, quanto o Brasil tem depositado lá nos Estados Unidos? 300 e quantos bilhões de dólares? Hoje tem 370. Mas é na Bolsa de Nova York, hein? Não, é no Tesouro Americano. Recebendo 0,25. E tem que ter lastro em ouro daí? Não, é moeda. Não, é moeda nossa. Por exemplo, nós exportamos soja. O exportador brasileiro recebe dólar. Entrega esse dólar para o Banco Central. O Banco Central emite ou títulos da dívida
para receber em real, ou emite moeda e entrega essa moeda brasileira para o exportador. Pega esse dólar e deposita no Tesouro Americano, recebendo 0,25%. 0,25% ao ano. Ao ano. E paga? E sobre a nossa dívida, paga 13,25%. Dívida para os bancos daqui, para os bancos brasileiros. Telespectador, você permitiria que o seu dinheiro fosse assim administrado? Recebendo 25% sobre o que você tem, pagando 13,5% sobre o que você deve? Será que essa conta dá certo? Assunto para a próxima semana também. Obrigado, Almir Hockenbach. Bom tê-lo de volta, que coisa boa. Obrigado, Almir. Boa semana. Obrigado, Marcelo. Boa semana. Só queria lembrar aqui a música gravada pelo Miltinho. Cara de palhaço, pinta de palhaço. Somos nós. Boa noite.